Artigo 15 da Lei de Improbidade. A comissão processante do PAD dará conhecimento ao tararã da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. E aí, detectando ato de improbidade, a quem a comissão processante do PAD deve dar conhecimento. E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente vai continuar o nosso estudo da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429, com o auxílio dos nossos poderosos flashcards. A gente vai estudar o 8429 com as alterações da Lei 14.230 e as decisões do STF a esse respeito. Esse é um estudo ativo, onde a gente sinaliza para o nosso cérebro que esses são temas muito importantes através de perguntas e respostas. Vamos lá? A comissão processante do PAD dará conhecimento ao tararã da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então, a comissão processante do PAD tem que dar conhecimento a quem? Ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, né? Vamos ver se é isso? Ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas. É isso aí. Beleza? Próxima. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após o que? Pedido de indisponibilidade dos bens. Pelo que eu me lembro, após a oitiva do réu, né? Em regra, tem que ter a oitiva do réu. Só não vai ter a oitiva do réu se ficar demonstrado a necessidade daquela medida inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar, sem a oitiva do réu. Vamos ver? A oitiva do réu em 5 dias, é isso. Vamos lembrar desse prazo aqui também, é muito importante. 5 dias. Próxima. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nesta lei, tararã, o curso do prazo prescricional, por tararã, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. E aí, o que faz? A instauração do inquérito civil, o que faz, ou de processo administrativo, o que faz com o prazo prescricional? Acho que interrompe o curso do prazo prescricional por... Aí agora eu não sei, porque o prazo do inquérito civil a gente já viu que é de 365 dias, né? Mas a interrupção pela instauração de inquérito civil ou processo administrativo? Não lembro, vamos ver? Suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Ah, beleza. Então, olha só, vamos entender uma coisa. Uma coisa é o prazo do inquérito civil, que é de 365 dias corridos, prorrogáveis uma vez por igual período. Outra coisa diferente é o prazo de suspensão do prazo prescricional. Da improbidade administrativa, que fica suspenso no máximo por 180 dias corridos. Então, pode acontecer do inquérito civil ainda está acontecendo e o prazo de prescrição da improbidade recomeçar a correr. Então, suspende o prazo prescricional. E ele não recomeça do zero, ele recomeça de onde parou, ok? Caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Beleza, suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos. Isso aqui é importante pra caramba. Próxima. Os tararã de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão dos limites de sua participação. E aí, quem é que da pessoa jurídica de direito privado não responde pelo ato de improbidade salvo se ficar comprovada a sua participação em benefícios diretos. Acho que os sócios, né? Sócios de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade. Acho que sim, vamos ver? Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores. Então, não só sócios, mas sócios, cotistas, diretores e colaboradores. Beleza. Colaboradores aqui estão incluídos os empregados, né? Legal. Próxima. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 dessa lei, poderá instaurar tararã e tararã. O que ele pode instaurar? O que o Ministério Público pode instaurar
de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa, ou mediante representação, inquérito civil e ação civil pública, né? Vamos ver. Inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Ah, tá. A outra coisa não é a ação em si, é a requisição para instauração de inquérito policial. Beleza. Então, inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Beleza. Próxima. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração de ilícito referido nessa lei, tararã, o prazo prescricional. A gente já viu que suspende, né, o curso do prazo prescricional por quanto tempo? Por até 180 dias corridos, recomeçando a ocorrer após a sua conclusão ou caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão, né? Suspende, máximo 180 dias corridos. Beleza. Próxima. Agora a gente está falando das penas. Penas de improbidade administrativa. Quais são as combinações na hipótese do artigo 9º desta lei, enriquecimento ilícito? Então, no enriquecimento ilícito, as penas são perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e mais 4. Quais são essas 4? Multa civil, o valor do enriquecimento, a proibição de contratar com a administração pública por até 14 anos, a suspensão dos direitos políticos, proibição de receber benefícios. Acho que é isso, vamos ver. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, esqueci desse, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direto ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Então, beleza, muito detalhe aqui, né? Então, o que a gente tem que entender aqui, quais são as penas? Perda de bens e valores, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar ou receber benefícios. Perda de bens e valores e perda da função pública, ok, não tem o prazo. Mas a suspensão dos direitos políticos, até 14 anos. 14 anos, ok? Multa civil é até o valor do acréscimo patrimonial. E a proibição de contratar, até 14 anos, vamos atentar para um detalhe aqui. Por intermédio de pessoa jurídica que seja sócio majoritário. Não é sócio por qualquer valor, não é ser sócio de qualquer coisa, não. Ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, ok? Prazo de 14 anos também. Próxima. Atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios. Inciso 11, adicionado recentemente. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade até o tararã grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Nepotismo. Nepotismo agora é improbidade administrativa, expressa lá do inciso 11. Até qual grau de parentesco? E aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau? Qual é o grau de parentesco do nepotismo? Que tinha lá na súmula vinculante 13, né? E agora foi incluído na Lei 8429. Pelo que eu me lembro, é o terceiro grau. Vamos ver se é isso? Terceiro grau, beleza, a resposta é essa. Show. Próxima. Jurisprudência. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, retroage? E aí? Essa revogação da modalidade culposa que ocorreu com a 14.230, retroage para alcançar os processos já em curso, os atos de improbidade já cometidos antes dessa alteração? Olha só, pelo que eu me lembro, acontece assim. Não retroage se for transitado em julgado. Se a ação já tiver sido transitada em julgado, aí não retroage. O réu vai cumprir a sua pena normalmente. Não vai retroagir para beneficiar o réu como é no direito penal. Só que, se o processo estiver em curso, aí sim retroage e o juiz vai ter que analisar se há dolo naquela conduta. Ele está sendo
acusado de um ato de improbidade culposo cometido antes da alteração, antes de 2021. Só que o processo está em curso e aí o juiz não vai terminar o processo automaticamente. Ele vai analisar e vai verificar se há dolo naquela conduta que ele está sendo acusado. Se houver dolo, o processo continua. Se não houver dolo, se for só culpa mesmo, aí ele é absolvido. O processo é extinto. Vamos ver? A resposta é: ela é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Entretanto, a nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior à da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Exatamente isso. Foi julgado lá no STF, plenário, agravo em recurso especial, 84, recurso extraordinário, melhor dizendo, agravo em recurso extraordinário, 843989 do Paraná. Beleza. Show de bola. Próxima. As sanções desta lei aplicar-se-ão ou não se aplicarão à pessoa jurídica, caso ou ainda que o ato de improbidade administrativa seja também sancionado com ato lesivo à administração pública que trata 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção. E aí? Se o ato de improbidade for também sancionado como pela lei anticorrupção, o ato de improbidade também se encaixa, também se amolda, também é tipificado pela lei anticorrupção. E aí, a lei de improbidade se aplica ou não se aplica à pessoa jurídica? Pelo que eu me lembro, não se aplica. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública. Vamos ver a resposta? Isso aí, não se aplicarão caso se aplique a lei anticorrupção. Se aplicar a lei anticorrupção, vai se aplicar só ela, não se aplica a lei de improbidade junto, ok? Então, próxima, isso aqui é bastante importante. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, tararã. E aí, para o particular, que não é agente público, responder à ação de improbidade, o que ele tem que ter? Mesmo não sendo agente público, participe do ato de improbidade ou seja beneficiado. Vamos ver a resposta? Induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, ele tem que induzir ou concorrer dolosamente, ok? Então, partícipe. Ele induz ou concorre, coautor ou partícipe. Induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Beleza? Vamos lembrar disso. Próxima. As sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de... Tararã. A gente está falando aqui de unificação de sanções. O réu foi condenado a vários atos de improbidade, ok? E o juiz vai unificar essas sanções. Só que na hora de unificar, essas duas sanções aqui, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar, tem um limite máximo para essa unificação, para essa soma. Qual é o limite máximo? Aí, isso aqui já caiu uma prova que eu fiz e eu errei, porque eu não sabia. O limite máximo é de, pelo que eu me lembro agora, 20 anos. 20 anos, né? Vamos ver? Resposta, 20 anos. Beleza, lembrei. Próxima. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo e das sanções penais comuns de responsabilidade civil e administrativa prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, a gente está falando aqui das sanções de improbidade. Quais são as sanções de improbidade para o artigo 10, ou seja, para o prejuízo ao erário? Quais são elas? A restituição de bens e valores desviados ilicitamente, alguma coisa assim, se ocorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, civis e políticos, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, né? Proibição de contratar
ou receber benefícios da administração pública por até 12 anos também. E a multa civil até quantas vezes o valor do prejuízo? Não lembro, vamos ver? As sanções são essas. Equivalente ao valor do dano, Não é 2 vezes, 3 vezes. Eu achava que devia ser algumas vezes o valor do dano. Essa multa civil ficou bem pequena, né, com a alteração. Ficou bem curtinha, bem minguada com o valor, com essa alteração legislativa. Agora, a multa civil é equivalente ao valor do dano, só isso. Então tá, as sanções são perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância. Por quê? Porque pode ter ocorrido dano ao erário sem que o agente público tenha recebido esse valor, sem acrescido ilicitamente ao patrimônio, né? Então, pode ter acontecido só um dano ao erário. Ele causou dano ao erário, mas não enriqueceu com aquele dano. Foi só um dano. Se ocorrer essa circunstância, então. Segundo, perda da função pública. Terceiro, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Quarto, pagamento da multa civil equivalente ao valor do dano. E quinto, proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Beleza? Beleza. Próxima. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo e nos outros também, por força do parágrafo 2º, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o que? Quando for comprovado o dolo, vamos ver? O fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então é um dolo específico aqui, ó. É o fim, é uma finalidade específica. Obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, mesmo nos casos em que ele só causa um dano ao erário, não tem um enriquecimento ilícito, tem que ter essa finalidade, ou de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Se ele só causou dano ao erário sem essa finalidade aqui, não é improbidade administrativa. Vai ser um crime de dano, outro crime específico, mas não é improbidade administrativa, ok? Para ser improbidade, precisa dessa finalidade. Obter proveito ou benefício para ele ou para outra pessoa ou entidade específica, ok? Vamos lembrar disso. Próxima. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem tararã ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. E tararã dependem ou independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e enriquecimento ilícito dos agentes públicos. A gente está falando aqui do artigo 11, que é atentar contra os princípios da administração pública. Atos de improbidade que atentam contra os princípios. Então, os atos de improbidade que trata este artigo exigem o que ao bem jurídico tutelado para ser passíveis de sancionamento? Exigem uma ofensa expressiva, né, ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. E independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Vamos ver? Vamos ver se é isso. Resposta: exigem uma lesividade relevante, é isso, uma lesividade relevante, uma ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, e independem do reconhecimento da produção de danos e de enriquecimento ilícito. Por quê? Porque é atentar contra princípios da administração pública. Beleza? Beleza. Então, pessoal, já que a gente estudou essa parte da lei de improbidade, espero vocês no vídeo que eu estou colocando aqui do lado, em que a gente continua estudando a lei de improbidade com mais flashcards muito interessantes para fechar essa lei de uma vez. Então, até o próximo vídeo. Até lá!